Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Agatha, Esmeralda dá um tapa em Gisele. Gisele e Garibaldo se unem contra Agatha. Surge um homem dizendo que é o pai dos filhos de Esmeralda. E não acaba por aí. Finalmente, Esmeralda descobre que Silencioso e Perla são seus pais. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 22 a 26 de janeiro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Esmeralda diz a Xavier que Gisele quer prejudicar seus filhos e por isso é melhor que ela parta da casa do Silencioso. Xavier diz a Esmeralda que há muita gente que a ama e ela não pode desaparecer de uma hora para outra. Esmeralda diz que ela pode aguentar qualquer ameaça, mas ataque a seus filhos não. Xavier diz a Esmeralda que alguém está ajudando Gisele a lhe fazer mal e ele acredita que essa pessoa seja Lorena. Esmeralda vai até a casa de Gisele para dizer que ela pode estar conseguindo enganar a todos, mas a ela não. Esmeralda diz estar certa de que ela foi quem tentou matar seu filho. Esmeralda esbofeteia Gisele. Mariano diz a Lorena que Silencioso os devolveu a casa e todo o dinheiro. Augusto ouve e se enfurece, já que sente que isso foi como uma esmola do Silencioso. Lorena, hipócrita, diz que Silencioso é mesmo um grande homem. Paulo exige que Xavier não se coloque entre ele e Esmeralda. Xavier responde que só apoia a Esmeralda porque ela é incapaz de solucionar seus problemas sozinha. O Silencioso diz a Paulo que Esmeralda decidiu ir embora com seus filhos, por medo que Gisele volte a tentar machucá-los. Tanto Perla como Jacira dizem a Paulo que Esmeralda vai porque ele não a apoia o suficiente. Perla diz que ele deveria acreditar em Esmeralda antes de que em qualquer outra pessoa. Esmeralda diz a Gisele que vai partir, mas se ela fizer mal a alguma pessoa que ela ama, voltará para fazê-la pagar. Mariano também culpa Paulo por levar Gisele ao convívio de todos eles. Garibaldo diz a Inês que já se aliou a Gisele para destruir Esmeralda. O Silencioso diz a Gisele que acredita em Esmeralda e ela afirmou tê-la visto tentando fazer mal a seu bebê. Assim, deseja que ela se afaste de Esmeralda e de seus netos. Do contrário, conhecerá o verdadeiro Fernando Santa Cruz. Lorena segue atormentando Augusto. Ela o humilha e o faz sentir-se um verdadeiro estorvo. Augusto pede que ela tenha piedade. Lorena responde que terá a mesma piedade que ele sempre teve com ela e seus filhos. Jacira, desolada, diz ao Silencioso que eles deveriam deter Esmeralda e ele poderia dizer-lhe que é seu verdadeiro pai. Silencioso responde que ainda não é o momento. O senhor Montalvo está encantado com os desenhos de Esmeralda. Jacira vai ao barranco com a esperança de ver Esmeralda. Mariano também vai ao barranco para ver Esmeralda. Jacira e Esmeralda se reencontram. Jacira diz que sente saudades dela e das crianças e a suplica que a permita ir com ela. Esmeralda aceita. Paulo, furioso, diz a Gisele que ela tinha levado seu bebê, mas agora se deu conta que Esmeralda sempre disse a verdade. Esmeralda diz ao Silencioso e Perla que está muito bem, porém, no momento não irá vê-los. Paulo, furioso, diz a Gisele que sempre deveria ter acreditado em Esmeralda e a culpa por ela ter ido embora é só dela. Esmeralda se surpreende ao ver Paulo frente a ela e o diz que Gisele pode ter o seguido. Paulo diz a Esmeralda que não pode viver sem ela. Xavier diz a Manuel que Esmeralda não viu Paulo e acredita que ela esteja saindo de sua vida, ao mesmo tempo em que ele está entrando. Manuel o diz para não ter muitas ilusões. Paulo pede a Esmeralda que volte e que jamais voltará a falhar com ela. Paulo se zanga ao ver Xavier chegar. Esmeralda diz a Paulo que irá sair com Xavier e pede que ele vá embora. Paulo diz a Mariano que Esmeralda parecia outra quando disse que não queria voltar a vê-lo. Gisele ordena a Garibaldo a assassinar Esmeralda.
Paulo pede a Esmeralda que deixe seus filhos visitarem Lorena. Esmeralda responde ter medo e Paulo diz que ele irá protegê-los. Garibaldo pede a Mariano que o arrume um trabalho na casa de Esmeralda. Ana diz a Paulo que vai embora e lhe deixe seu filho. Paulo responde que Esmeralda está muito nervosa com o caso do sequestro. Lorena responde que Gisele não teve nada a ver com o caso, pois esteve o tempo todo com ela. Paulo responde que não sabe mais no que acreditar, mas seu dever é acreditar em Esmeralda. Mariano leva Garibaldo à casa do silencioso. Garibaldo, hipócrita, o pede perdão por todo o mal que o fez. Lorena diz a Augusto que vão voltar à mansão, mas ela será sua única dona, já que ele não passa de um estorvo. Garibaldo diz a Esmeralda que anda procurando trabalho. Jacira diz que ele só sabe roubar. Esmeralda diz que ele está arrependido. Jacira responde que o arrependimento de Garibaldo é igual ao de Lorena, que agora só falta que Augusto e Gisele também se arrependam. O silencioso oferece a Garibaldo emprego como guarda-costas de Esmeralda. Ela responde que não precisa de nenhum guarda-costas. O silencioso propõe que ele seja seu chofer. Garibaldo pede a Esmeralda que o aceite como seu chofer e ela aceita. O silencioso entrega a Paulo e Mariano as chaves da mansão e os diz que podem se mudar quando queiram. Garibaldo diz a Gisele que já sabe onde vive Esmeralda. Ela se surpreende ao ver Gisele em sua frente. Esmeralda diz a Mariano que agrediu Gisele, mas ela ameaçou mandar Paulo para a prisão. Mariano responde que ela não precisa se preocupar. Esmeralda diz que teme por seus filhos. Mariano a aconselha a não demonstrar medo a Gisele. Mariano diz a Gisele que o contrato de Paulo está nas mãos de um juiz e esse será o fim da linha para ela. Gisele fica furiosa, pensando que todos são seus inimigos e deseja se vingar de todos. Perla diz ao silencioso que Esmeralda já deve saber que eles são seus pais, e ele responde que Esmeralda só saberá de sua boca quando ela e Paulo se acertarem. Esmeralda vai à casa dos Martínez Negrete com a intenção de fazer as pazes. Lorena a diz que isso é inútil, pois Augusto a odeia. Esmeralda se surpreende. Perla volta a dizer ao silencioso que deveriam dizer a Esmeralda que são seus pais. Perla diz ao silencioso que eles deveriam dizer a Esmeralda que são seus verdadeiros pais. Paulo diz a Jacira que silencioso está lhe tirando o direito de desfrutar a convivência com seus pais. Esmeralda diz a Jacira que Augusto se opõe a seu casamento com Paulo porque conhece seu pai. Ela começa a desconfiar que se trata de silencioso. Gisele diz a Lorena que vai vender uns quadros de Paulo em Paris. Ela afirma que aproveitará para curar-se e voltar renovada para conquistar o amor de Paulo. Lorena pede a Gisele que não vá até separar Esmeralda de Paulo definitivamente. Gisele responde que ela não precisa se preocupar, pois tem um plano. Esmeralda pede a Rita que a diga se Silencioso e Perla são seus pais. Rita responde que não sabe. Centavinho e Virgínia levam o convite de seu casamento para Lorena. Furiosa, rasga o convite e os diz que se dependesse dela, eles jamais se casariam. Esmeralda diz a Mariano que precisa de seus serviços como advogado para que a acompanhe ao cartório, porque deseja saber se Fernando e Perla são seus pais. Esmeralda agradece a Jacira pelo carinho que tem por seus filhos. Ela diz que decidiu investigar se Perla e Fernando são seus verdadeiros pais. Mariano diz a Esmeralda que recebeu uma ligação de um advogado que representa um homem chamado João Garza e lhe pergunta se esse nome soa familiar. Esmeralda responde que não. Paulo diz a Centavinho que Virgínia padece de uma enfermidade hereditária que não lhe permite ter filhos ou, se engravidar, pode morrer ao dar à luz. Centavinho diz que Virgínia é o amor de sua vida e se casará com ele, ainda que não possa jamais ter filhos próprios.
Esmeralda, por fim, tem a certeza de que Silencioso e Perla são seus pais. Paulo, zangado, diz a Mariano que um cliente dele diz ser pai dos filhos de Esmeralda. Mariano responde que já sabia e seguramente se trata de um erro. Paulo diz à sua mãe que o homem assegura que é o pai de seus filhos. Lorena diz que Esmeralda é uma mulher sob qualquer suspeita. Esmeralda, o Silencioso e Perla se abraçam chorando de felicidade. Silencioso diz que já pode gritar aos quatro ventos que ela é sua filha. Perla diz se sentir muito feliz, pois por fim sua família está unida. Lorena diz a Gisele que seguramente está por trás desse outro homem que reclama a paternidade dos filhos de Esmeralda. Gisele responde que não tem nada a ver com isso. Paulo se apresenta no escritório do advogado Gutierrez, que o diz que seu casamento com Esmeralda foi anulado e legalmente ele não tem nenhum direito sobre seus filhos. Paulo diz ao advogado Gutierrez que espera não ser vítima de uma mentira. Garibaldo deseja descobrir quem foram seus pais e o que ocorreu com eles. Mariano se zanga com Paulo por ir ao escritório do advogado Gutierrez sem ele. O advogado Gutierrez fala ao homem que diz ser pai dos filhos de Esmeralda que será necessário um teste de DNA. Jacira pergunta a Paulo se ele tem alguma dúvida sobre a paternidade dos filhos de Esmeralda. Paulo responde que não. Paulo agride o homem que diz ser o verdadeiro pai dos filhos de Esmeralda. O advogado Gutierrez diz ao homem agredido por Paulo que eles podem processá-lo por agressão. Ele responde que não, que só deseja recuperar seus filhos. Paulo pergunta onde ele conheceu Esmeralda. Ele responde que no barranco. Paulo exige que ele diga quem o está pagando para dizer todas essas mentiras. O homem responde que os filhos são dele, que tem testemunhas e irá pedir a Esmeralda que se case com ele. Esmeralda se zanga e diz a Xavier que sente que algo está errado. Garibaldo propõe casamento a Inês e lhe dá um anel de compromisso. Inês pergunta de onde ele tirou essa joia. Ele responde que o guardou desde o seu último assalto, para dar-lhe algum dia. Inês diz que o anel é roubado e, por isso, está na prisão. Triste, ela revela que o amava, mas já não deseja mais se casar com ele. A Rita se casa e está muito feliz, pois o Silencioso é quem a entrega no altar. Lorena diz a Gisele que já conseguiu que Esmeralda cuide de Augusto. Desta forma, poderá tê-la por perto e envenená-la contra Paulo. Mariano diz ao Silencioso que João Garza insiste em ser o pai dos filhos de Esmeralda e que, inclusive, está disposto até fazer o DNA. Paulo pergunta a Esmeralda se ela conhece um homem chamado João Garza. Ela responde que ouviu esse nome algumas vezes, mas não o conhece. Ela questiona se esse é o mistério que todos escondem. Silencioso diz a Mariano que Esmeralda não deve saber nada sobre João Garza. Mariano responde que chegará o momento que ela terá que saber. O Silencioso vai à casa de Tilico e o diz que Esmeralda é sua filha e irá defendê-la de tudo e todos. Ele aponta uma arma. Tilico diz a Garibaldo que seu pai foi assassinado pelo pai de Esmeralda e que deseja vingança. Paulo exige a Gisele que diga se ela tem algo a ver com João Garza. Gisele finge inocência e diz que seu único delito foi amá-lo. Mariano vai ao apartamento de Tilico para procurar provas de que ele mente. Tilico o encontra. Mariano diz saber que ele é um ex-presidiário e é melhor que não siga adiante com sua farsa. Tilico diz que irá chamar a polícia. Mariano pede que o faça. Tilico diz que não tem problemas com a polícia, só prefere ajeitar as coisas pelas boas. Mariano diz ao Silencioso que está certo que João Garza deve ter antecedentes, porque se fosse honrado, o haveria denunciado à polícia e não a temeria. Lorena consegue que Esmeralda aceite cuidar de Augusto, argumentando que uma enfermeira não teria paciência necessária.
Tilico mostra a Garibaldo alguns documentos que mostram que seus pais foram assassinados e garante que irá se vingar dos responsáveis. Xavier diz a Manuel que sente que Lorena está fingindo sua enfermidade apenas para prender Esmeralda. Esmeralda dá um medicamento a Augusto e ele dá um tapa em sua mão. Paulo se dá conta e diz que o pai é muito mal agradecido. Augusto diz a Esmeralda que Lorena está fingindo estar doente. Jacira visita João Garza para ver se o reconhece e procurar uma prova de que ele mente. Gisele diz a Esmeralda que vai passar uma longa temporada na Europa para vender os quadros de Paulo e está muito arrependida de tudo que ele fez. Esmeralda responde que não acredita em nada. Lorena diz a Esmeralda que todos estão lhe escondendo que apareceu um homem que jura ser o pai de Paulinho e Letícia. Mariano diz a Paulo que enfim está livre do contrato de Gisele. Lorena diz a Gisele que Esmeralda caiu na armadilha e já começou a duvidar de Paulo. Augusto diz a Esmeralda que conheceu sua mãe quando esta era uma grande cantora que deixava os homens loucos. Paulo e Mariano chegam ao escritório do advogado Gutierrez. Tilico chega ao mesmo tempo. Mariano diz a Tilico que segue acreditando que ele mente. Paulo exige que ele diga quem está o pagando para mentir. Tilico responde que certamente Paulo não mais desejará se casar com Esmeralda quando souber que ela mentiu sobre a paternidade dos filhos. Paulo pede provas do que Tilico está dizendo e Tilico mostra um exame de DNA.